Olá pessoal, tudo bem? Foi criada pelo presidente Hugo Motta, do Republicanos, uma comissão especial para propor um marco legal que é um conjunto de regras para regular as atividades de trabalhadores de aplicativos. O relator dessa comissão vai ser o deputado Augusto Coutinho e a gente está aqui no gabinete dele para conversar com ele sobre esse assunto. Vamos lá? A gente está aqui com o deputado Augusto Coutinho, relator da comissão especial que vai cuidar dos motoristas de aplicativo. Deputado, obrigado por estar conversando com a gente mais uma vez. É um prazer deputado, enorme. Qual é a expectativa aí para ser o relator dessa comissão e que benefícios ela pode trazer em um primeiro momento para quem trabalha com aplicativo? Bom, primeiro eu acho que foi uma iniciativa muito oportuna do presidente Hugo Motta, porque esse é um assunto que está muito mal resolvido no Brasil. Então, isso é uma coisa que hoje, muitas vezes, essa relação entre a plataforma e o usuário está mal resolvida. A plataforma entre o trabalhador está muito mal resolvida. Então, muitas vezes, o trabalhador ele é penalizado, não sabe por que é penalizado, não sabe quanto recebe, não sabe quanto deveria receber, enfim, e é uma dependência completa, né? Por sua parte, também o consumidor muitas vezes se depara com problemas que precisam ser dado a responsabilidade aos aplicativos. Por exemplo, a gente tem visto casos de aplicativo, você pede um aplicativo, porque quando você pede, por exemplo, um aplicativo de transporte, você pede o motorista, você está dentro da sua cabeça achando que o motorista que vem, ele está respaldado sob a responsabilidade daquela empresa. Sim. E você depois termina, a gente tem visto casos de assédio, casos de assaltos, né? Isso também serve ao contrário. O trabalhador, muitas vezes, é assaltado quando o cliente pede o aplicativo. Outra coisa é a forma de remuneração desses trabalhadores, que é outra forma que é obscura, eles fazem como quer. Hoje a gente vive no Brasil uma realidade em que muitas pessoas querem, estão tendo a tendência, e todas as pesquisas mostram, de querer trabalhar sobre a sua orientação, como se fosse um autônomo, fazendo o seu tempo, fazendo a sua hora e trabalhando de onde quer, não é? Então, essa é uma tendência, o que se chama a desseletização, Sim. Você sair do sistema CLT. Né? Deixa eu fazer uma pergunta para o senhor, deputado, nesse ponto que eu acho que é muito interessante. Todo mundo anda de Uber e o que o pessoal reclama muito é que o desconto é muito grande, que ele chega a 50%, 40%. Vai ter espaço para discutir esse percentual, lógico, de desconto? Tem que ter. Tem de ter, porque, no meu entender, é uma coisa extorsiva. Sim. É uma coisa absurda. Chega relato de dizer que o aplicativo ele cobra por intermediar mais de 50%. Sim. Como é que pode? Isso não pode acontecer. Tem de ter limite. A gente entende que a livre concorrência é importante, mas tem de ter limites e responsabilidades. Por exemplo, você tem hoje, no caso de aplicativos de transporte, o que eles chamam de tarifa dinâmica. Se você tem um show, se você tem uma chuva muito grande, que a demanda é maior, os preços sobem. O preço que o consumidor vai pagar, a corrida, ele sobe muito. Mas, por incrível que pareça, isso não é revertido para o trabalhador. Outra coisa, se a gente está aqui sentado, eu, você e mais 4 pessoas, e a gente chega e pega um aplicativo, e você que está nos vendo pode fazer isso. Pega um aplicativo, vocês estão no mesmo lugar e pedem um aplicativo para o mesmo destino. Vão dar valores diferentes. Vão dar valores, podem chegar a valores, inclusive a diferenças substanciais, de 10%, 20%, 30%. Por quê? Porque o algoritmo, ele pega o máximo que você pode pagar e o mínimo que o trabalhador aceita receber. Sim. Então, a gente precisa ter, a gente não é entrar no livre mercado, mas a gente precisa
regulamentar isso para ser uma relação honesta, em que as pessoas ganhem dinheiro, o trabalhador seja remunerado. E tem outra coisa a mais, que hoje também para mim é um caos. O trabalhador, hoje você já tem pessoas que já estão dedicadas a aplicativos, a esse trabalho há mais de 10 anos. E não tem nenhum agasalho social. Se amanhã tiver uma batida, como um tempo desse, um carro em São Paulo, de uma Ferrari, me parece, bateu num carro de aplicativo, matou o motorista, e ele não tem agasalho social nenhum. Ou seja, ele trabalhou o tempo todo e não tem, a família está desguarnecida, e aí como faz? Isso é uma coisa que precisa ser tratada. Então essa relação tem de ser uma relação transparente, de responsabilidade, e que é isso que a gente tem de ter competência para construir. Então esse é o desafio, a gente tem de identificar no mundo os exemplos que muitos países estão fazendo, que a gente vai começar a fazer. Então a gente precisa identificar onde foi feito, aonde foi bem feito. A gente já tem notícia de países que fez e deu errado, e depois teve de consertar, enfim. E a gente trazer para esse país continental a melhor formato que seja, volto a dizer, preservando a pessoa que consome o serviço, tratando e cuidando do trabalhador, e que deixe que as empresas também tenham o seu lucro, que é uma coisa completamente normal no livre mercado. Deputado, obrigado, sucesso Tamo lá, junto. tamo junto. No decorrer a gente vai conversar mais sobre isso. Com certeza. Pessoal, querem saber mais sobre esse assunto? Nos sigam nas redes sociais, na rede social do deputado Augusto Coutinho. Um abraço, até a próxima. Valeu.